Saudações, pessoal! Nessa apresentação, nós vamos ver um resumo geral sobre as moléculas de glicídios. Os glicídios são uma classe de moléculas orgânicas que, obviamente, é essencial para os seres vivos e para que haja vida, né, justamente. Bem, os glicídios eles são moléculas que têm outros nomes também. Também são conhecidos como carboidratos. Talvez o nome que você esteja mais familiarizado seja esse termo, carboidratos. Você também pode chamar eles de sacarídeos ou então açúcares mesmo. Agora, apesar de ter esse nome de açúcares, nem todos eles têm sabor doce. Um exemplo bom de molécula de glicídio, que inclusive é usado em vários exemplos de vários processos em biologia, é essa molécula, que é a molécula de glicose. Tem essa fórmula molecular aí, C6H12O6. Você acaba decorando essa fórmula molecular de tanto que se usa a glicose de exemplo nos processos de biologia. Então, aqui na glicose, essas esferas representam os átomos de carbono, as esferas cinza, né? Os átomos de carbono, as esferas vermelhas, os átomos de oxigênio, as esferas branquinhas, os átomos de hidrogênio. Você vê que a molécula de glicose ela tem uma estrutura que parece um hexágono. Os átomos vão formar uma espécie de um hexágono. Bom, no que tange as funções dos glicídios, a função primordial dos glicídios é atuarem como fonte de energia. Na verdade, eu deveria até ter escrito aqui, fonte primária de energia. Primária. A fonte primal e primordiária de energia. O que o seu organismo usa como combustível para gerar energia e te manter funcionando aí, para você fazer as suas atividades diversas, estudar inclusive, é quebrar moléculas de glicídio para gerar energia. Então, eles são a fonte primária. Outras moléculas orgânicas também podem ser usadas, mas a fonte primária são os glicídios. Então, o que se faz, por exemplo, é pegar uma molécula como a glicose, que a gente acabou de ver, que é um glicídio, e graças ao processo de respiração celular, se obtém energia. Agora, esse processo ele pega a molécula de glicose e quebra as ligações covalentes entre os átomos de carbono. Por isso que se libera 6 moléculas de CO2 nesse processo, que equivale aos 6 átomos de carbono da glicose. Observando aqui nessa parte de baixo, nessa figura aqui, eu só destaquei mesmo a estrutura da glicose e das moléculas de CO2. Então, o que o processo de respiração faz, em várias etapas, é quebrar essas ligações covalentes entre os átomos de carbono da glicose para poder gerar energia. E essa energia aí é o que te mantém funcionando. Bem, outra função importante dos glicídios é a função estrutural. Função estrutural quer dizer basicamente que faz parte da estrutura de algo. Tijolos fazem parte da estrutura de um prédio, pregos, parafusos e tábuas de madeira fazem parte de um estante, por exemplo. É basicamente isso, fazem parte da estrutura de algo. Aqui a gente destaca 2 glicídios. A celulose, nós vamos falar mais dela adiante, que é o principal componente das paredes celulares de células vegetais. E a quitina, outro glicídio, que ela também é componente de paredes celulares, mas não de células vegetais, sim de células de fungos. Isso aqui é quase um pega clássico. Outro pega clássico é você achar que quitina é proteína, porque o nome termina com ina. Não é proteína, é glicídio. A quitina, além de constituir paredes celulares, ela constitui o exoesqueleto dos artrópodes. O exoesqueleto de baratas, besouros, escorpiões, aranhas, esses bichos todos aí. Então aqui está um desenho onde se mostra a parede celular, assim, algumas estruturas da célula vegetal e a parede celular que está destacada aqui em verde, apesar de não ser verde. Então essa estrutura é uma espécie de armadura, uma espécie de caixa onde a célula vegetal fica dentro, constituída primordialmente de celulose, como nós estamos falando aqui. Aqui é a estrutura da celulose. Basicamente o que ela é um monte de moléculas de glicose ligadas umas às outras. Depois nós vamos ver mais sobre isso. E aqui é a quitina, a estrutura da quitina e um exemplo de exoesqueleto de um besouro aqui, besouro rinoceronte. Bom, ainda tem uma terceira função dos glicídios que dá para destacar. Apesar de que essa função ela não é muito cobrada quando se fala em glicídios, é mais cobrada em outros locais, em outros assuntos. Mas essa função de reconhecimento e sinalização entre as células. Assim, o seu organismo saber que a célula é sua e não de outro indivíduo, ou é um parasita. É os seus tecidos saberem que todas as células que estão ali são dele mesmo e não de outro. Enfim, células têm que estar no local correto. Então é bom que elas saibam se reconhecer. 2 exemplos que eu vou dar têm a ver com hemácias. Vou falar muito brevemente porque não é o foco aqui. Então, por exemplo, hemácias novas versus hemácias velhas.
Hemácias velhas elas têm que ser destruídas para poder haver justamente a renovação dessas hemácias que são as células vermelhas do sangue. Então, assim, nas hemácias novas se encontram algumas glicoproteínas lá. Glicoproteína é proteína com glicídio ligado. Então, tem algumas glicoproteínas lá que, como glicídio, o que elas têm é o ácido siálico. Na medida em que vai ficando mais velha, essas glicoproteínas vão apresentar não mais o ácido siálico, mas em maior quantidade a galactose. Então, vai aparecer mais galactose ligada nessas proteínas aí. Então, quando isso acontece, células lá do fígado, são as células chamadas células de Kupffer, um tipo de macrófago, eles reconhecem essa galactose toda, né, indicando que a célula está velha, e destrói essas células aí. Bom, outro exemplo tem a ver com o sistema de tipos sanguíneos ABO, ou AB0, né, se você preferir. Então, tem sangue do tipo A, B, o AB e o O, ou 0, né? Que no caso eu vou falar rapidinho só sobre o A e sobre o B. Nas hemácias de quem é do tipo sanguíneo A, em algumas proteínas lá tem este glicídio ligado, N-acetilgalactosamina. Então, o conjunto proteína mais o glicídio é isso. A proteína tem como glicídio N-acetilgalactosamina. Quem é do tipo B, novamente aparece essa galactose aqui, em uma certa proteína lá, de superfície das hemácias. Então, esse é o glicídio da pessoa que é do sangue do tipo B. Que o indivíduo que tem sangue do tipo B, o sistema imunitário dele reconhece como estranho esse conjunto, N-acetilgalactosamina mais a proteína lá de superfície, e destrói ela. O mesmo acontece para quem é do tipo A. O indivíduo que é do tipo sanguíneo, no indivíduo, né, que é do tipo sanguíneo A, o sistema imunitário dele reconhece esse conjunto aqui da proteína mais a galactose e destrói essas hemácias. Por isso que tem aquelas incompatibilidades lá para fazer transfusão sanguínea entre tipos sanguíneos. Mas eu vou entrar em muitos detalhes aqui agora sobre esse assunto, porque não é o tema. Enfim, vistas as funções primordiais dos glicídios, vamos ver agora quais são os tipos de glicídios. Então, são assim, 3 tipos básicos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aí tem vários subtipos em cada tipo desse aí. Monossacarídeos, como o prefixo indica, é uma molécula. Então, esses são os glicídios mais simples. Você tem que decorar, não vou nem iludi-los, 3 deles. Glicose, essa glicose você vai decorar quer queira, quer não, que aparece muito em biologia. Frutose, que é uma palavra que já te lembra alguma coisa que tem a ver com fruta, planta, alguma coisa assim. E galactose, que talvez te lembre algo relacionado com leite ou um chocolate branco chamado galac. Então, glicose, frutose e galactose são 3, existem muito mais monossacarídeos, mas esses 3 aí você tem que decorar o nome. A estrutura não. A estrutura, no máximo, é bom você saber que normalmente quando se representa glicídios, as figurinhas são ou hexágonos ou então pentágonos. A gente vai ver mais disso aí adiante. Outro tipo de glicídio são os disacarídeos. Então, como o prefixo indica, esse di aqui são 2. O disacarídeo é formado pela união. Ai, meu Deus, a caneta está falha. Vamos lá, caneta. 2, isso. Eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, de novo, tem alguns exemplos que você tem que decorar, inclusive esses 2 das figuras aí. Sacarose. Sacarose é um disacarídeo que ele é constituído pela glicose ligada à frutose. Então, os 2 monossacarídeos que constituem a sacarose são esses, glicose e frutose. Sacarose é o açúcar de cana-de-açúcar, o açúcar de mesa que a gente usa aí. Lactose é um açúcar, um glicídio, né, presente no leite. Então, ele também apresenta a glicose e o outro monossacarídeo que ele tem a galactose. Tá certo? Tem gente até que é intolerante à lactose, não consegue digerir direito, enfim. Uma coisa que eu vejo alguns alunos confundirem é o seguinte, é confundir achando que a lactose é o monossacarídeo e a galactose é o disacarídeo, porque galactose é uma palavra mais longa, tem esse G aqui. Mas não confunda não, tá? Galactose é o mono e lactose é o disacarídeo. Essas coisas, infelizmente, é só decorando, e para decorar você tem que fazer anotações e exercícios, infelizmente. Tem que entender, mas tem que decorar também. Eu sou professor de biologia picareta, eu não iludo alunos não. Tem que decorar mesmo. E não é fácil não. Bom, outro glicídio, outro disacarídeo importante, mas não tanto quanto os outros, é a maltose. Tá? A maltose é constituída de 2 moléculas de glicose ligadas. Essa maltose aqui é a do malte, que se usa na produção da cerveja.
Você veja o seguinte, os três que você tem que decorar, sacarose, lactose e maltose, nos três aparece a molécula de glicose. Então só muda o segundo de sacarídeo. Para sacarose a frutose, para lactose a galactose e para maltose a glicose. Bom, mais importante nessa matéria são esses aqui, os polissacarídeos. Polissacarídeos eles são formados pela união de muitos monossacarídeos, centenas, milhares. Então aqui ó, você vê alguns dos três principais. O amido, esse starch aqui, starch é o amido. Glicogênio e celulose. O amido, você vê aqui, cada hexágonozinho desse aqui representa uma molécula de glicose, no caso. Tá? O glicogênio, mesma coisa. E a celulose também. Então por isso que eu falei que não convém ficar decorando aquela estrutura toda dos glicídios, não. Só você lembrar que normalmente quando eles são representados, eles são mostrados ou como hexágonos ou então como pentágonos. Bom, então vamos ver o primeiro. Amido. O amido, você até pode lembrar que ele é o nosso amigo. O que ele faz? É o primeiro. Ele é reserva energética das plantas. Lá dentro da célula vegetal, a planta armazena as moléculas de glicose que ela vai usar na respiração celular dela na forma de amido, desse jeito aqui. Então, na medida que ela vai precisando de glicose para gerar energia, ela vai quebrando o amido. Tira essa molécula de glicose, tira essa, tira essa, tira essa, tira essa. Enfim, vai retirando unidades de glicose, monossacarídeo de glicose, do polissacarídeo, o amido, para poder usar a glicose na respiração celular e gerar energia. Isso que significa dizer que que o amido é reserva energética das plantas. Como grande parte da alimentação humana é constituída de alimentos de origem vegetal, ele, obviamente, quando você come alguma coisa de origem vegetal, tipo massas em geral que estão mostradas aqui tem um trigo, pão, macarrão e macarrão. Então, tudo massa, alimento de origem vegetal aqui. Isso aqui tem bastante amido, bastante mesmo. Então, ele é parte importantíssima da alimentação humana. Responsável por matar muito da nossa fome. Por isso que ele é o nosso amigo. E uma curiosidade aqui, o amido ele não tem sabor doce. Né? Por isso que eu falei lá anteriormente, que apesar do nome açúcares, nem todos eles têm sabor doce. Mas você pode fazer um teste que já digo logo, comigo não funcionou. Dizem os livros que funciona, comigo não funcionou. Pega, por exemplo, um pedaço de pão ou um biscoito cream cracker, mete na boca e mastiga. Mastiga, 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 mastiga. Deixa lá salivando, um tempão lá na tua boca. Tempão salivando lá na sua boca. Bom, na saliva tem uma enzima chamada amilase salivar. Vou botar só amilase aqui. Essa amilase quebra o amido em moléculas de glicose, vai retirando a glicose do amido. A glicose, por sua vez, tem sabor adocicado. Então, diz-se que se você pegar um pedaço de pão, ou um biscoito cream cracker, alguma coisa assim, botar na boca, mastigar e deixar lá a saliva atuando sobre ele, depois de um tempo você vai começar a sentir um gosto doce na boca. Sinceramente, comigo eu não senti nada. Mas faz sentido o negócio. Então, testem aí, por favor, e respondam nos comentários quem puder. Aqui estão alguns grânulos de amido que se encontram dentro das células. Isso aqui está colorido com iodo. Você consegue comprar essa solução de iodo aí, essa tal de solução chama solução de Lugol, em farmácia. Se você pinga isso em alguma coisa que tenha muito amido, tipo massa, batata, mandioca, batata doce, essas coisas, ele colore o amido de uma forma bem escura, fica com a coloração bem escura. Porque como está visto no microscópio, está mais claro, mas quando você vê a olho nu mesmo, você vê bem escuro, quase preto, pintado onde tiver muito amido. Onde tiver pouco, a coloração é quase nenhuma. Bom, o próximo polissacarídeo é o glicogênio. O glicogênio é o gerador de glicose. É isso que esse nome significa. O glicogênio é o equivalente do amido, só que para as células animais. Então, enquanto o amido era a reserva energética das plantas, o glicogênio é a reserva energética dos animais. Aí nas suas células musculares, então, e no fígado também, tem um monte de glicogênio. Deixa eu mostrar a figura maior. Então, aqui tem um monte de unidades de glicose também. Na medida que você vai precisando de energia, sua célula vai quebrando e liberando essas moléculas de glicose para você quebrar elas e gerar energia. Tá? Isso aqui no meio é uma proteína que organiza o polímero, o polissacarídeo no caso. Uma glicogenina, e dificilmente algum professor vai te cobrar isso. Tá? Isso aqui só está na figura, eu só estou comentando por causa disso. Glicogenina. Vai cair isso para vocês de jeito muito difícil cair isso para vocês, mas enfim. Eis aí o glicogênio.
Próximo, celulose. Celulose provavelmente é a molécula orgânica que está presente em maior quantidade na natureza. Tem desde o seu papel aí a praticamente tudo quanto é coisa de madeira e as plantas propriamente ditas. Então a gente já viu que celulose, a função primordial dele é isso aqui. É ser o componente principal das paredes celulares das células das plantas. Tá? Agora, celulose, além de destacar essa função de que ela pode ser usada na indústria de papel, você pode dizer também o seguinte, a celulose ela pode ser utilizada como alimento por alguns animais, você não, mas por alguns animais em cujos sistemas digestórios se encontram alguns micro-organismos, alguns protozoários, simbiontes, né, que vivem associados com o organismo, que produzem essa enzima aqui, a celulase. A celulase é capaz de digerir a celulose. Você, humano, tá? Não produz celulase e nem tem esses micro-organismos. Então você não consegue digerir a celulose. Exemplo de organismos que digerem celulose são herbívoros em geral, tipo o ruminante. Lá no estômago dele, que tem várias câmaras, né, do ruminante, tem uns protozoários lá que produzem essa enzima celulase que digera celulose para ele poder usar isso aí como alimento. Agora, você não. Porém, mesmo assim, é importante que você ingira fibras de celulose, porque elas são as tais das fibras alimentares. Essas fibras alimentares, basicamente, o que elas fazem é isso aqui. Dão volume, consistência, massa alimentar e ativam os movimentos intestinais. Essas fibras você não digere. Então, assim, quando você come certos materiais de origem vegetal, você estaria comendo tipo assim, umas cordas de celulose com célula vegetal, enfim, umas cordas assim. Essas cordas você não digere, elas vão parar lá na parede do intestino. Lá na parede do intestino, então elas vão dar volume, consistência, massa alimentar, elas absorvem a água e tudo. Só que como você não digere, aquilo lhe causa uma irritação muito de leve no intestino. Então, o que ele faz? Ele quer se livrar disso aqui. Então, por isso ele aumenta o peristaltismo. Aí, com esse peristaltismo aumentado, você elimina mais facilmente tanto essas fibras de celulose quanto o bolo alimentar. Tá? Basicamente isso. Lembra também que dificilmente você vai ver um cara muito musculoso, sem bomba, sem suplemento nem nada. Mas um cara muito musculoso que seja vegetariano. Tá muito difícil você ver alguma coisa assim. Muito, muito. Justamente por causa dessa bendita dessa parede celular da célula vegetal. Tá? É uma armadura que você teria que quebrar para obter tudo o que tem lá de importante dentro da célula vegetal. Você não consegue quebrar com muita eficiência. Então você não consegue aproveitar tudo o que a célula vegetal poderia te oferecer. Agora, por exemplo, um bicho vegetariano musculoso. Imagina aqueles búfalos lá da África. O bicho é vegetariano, ele não come carne. Mas o bicho é bombadão. Por conta disso mesmo. Lá no organismo dele tem esses micro-organismos simbiontes que digerem a parede celular de celulose. Aí ele consegue aproveitar com grande eficiência o alimento de origem vegetal. Tá? Então vamos. Aqui está, por exemplo, um modelo aqui das moléculas de glicose se unindo lá na celulose. Glicose, glicose, glicose. Vários unidos por ligações de hidrogênio. Aqui um modelo de parede celular. Então você vê que tem microfibrilas de celulose, hemicelulose, tem outros polissacarídeos lá, essa tal de pectina, mas aqui a gente não comenta sobre isso. Então, enfim, várias cordas aí, como você pode ver. O próximo polissacarídeo importante é a quitina, que eu falei que como o nome termina com ina, tem gente que pensa que é proteína, mas não é. Então, assim, como já visto, não tem muito o que dizer, né? É componente das paredes celulares dos fungos, lembrar disso, né? Que a celulose das plantas é a quitina dos fungos, e do exoesqueleto dos artrópodes. Tem um suplemento alimentar, uma tal de quitosana, que é uma forma da quitina, tal de quitosana. Isso aí se vende naqueles mesmos programas que o povo para o programa no meio do programa, fazer propaganda de câmera, TechPix e outras coisas que ninguém nunca viu, não se sabe nem se existem na realidade. Mas enfim, essa quitosana ela é capaz de absorver lipídios. Então quando você come, assim, não é uma coisa muito picareta isso aqui não. Quando você come lá seu alimento e toma junto lá, não sei como é que faz, mas enfim, toma junto essas cápsulas de quitosana, essa quitosana absorve os lipídios, aí você ingere menos lipídios. Aí isso aí, pelo menos em teoria, vai te ajudar a emagrecer. Bom, sobre a origem dos glicídios. Praticamente, você pode admitir que os glicídios que os animais absorvem vêm deste bendito processo chamado fotossíntese, tá? Que é um processo realizado por organismos autótrofos. O autótrofo é o que nutre a si mesmo. É isso que significa essa palavra. Então, fotossíntese é um processo que requer CO2 como fonte de átomos de carbono,
água e energia luminosa. E aí o produto da fotossíntese são moléculas orgânicas que a planta, por exemplo, que é fotossintética, né? São moléculas orgânicas que ela usa como alimento. Por exemplo, a glicose. Tá? E a fotossíntese também libera O2, perdão. E graças ao processo fotossintético, a gente tem aí uma determinada concentração de oxigênio hoje na atmosfera, uns 23%. Mas enfim, então os glicídios eles são gerados primordialmente pelo processo de fotossíntese. Os animais obtêm esses glicídios comendo alimentos de origem vegetal, ou comendo plantas mesmo. Aí esses glicídios eles são usados no processo de respiração celular. Tá? Essa respiração celular, detalhe, ela é efetuada tanto pelos heterótrofos, o heterótrofo é o que tem que comer, ele não produz as substâncias que servem de alimento para ele, o autótrofo não, o autótrofo produz. Agora olha o detalhe aqui, respiração celular é um processo que tanto a planta lá que faz fotossíntese, ela faz também. Não existe esse negócio de fotossíntese ser respiração da planta, isso não existe, tá? A planta executa fotossíntese e respiração celular, são dois processos diferentes com objetivos principais diferentes. Agora, quem é heterótrofo só faz respiração, né? Não executa fotossíntese, não. Pois bem, então na respiração celular se usa a glicose, por exemplo, a glicose, né, como combustível, e aí isso aí gera energia e CO2, esse próprio CO2 também é utilizado na fotossíntese. Para terminar, por que comer açúcar engorda? Se você vê alguém muito gordo, ou sei lá o que, você sabe que o que se acumula lá no tecido adiposo da pessoa, em geral gordo ou não, né, não são lipídios, ou não são glicídios, perdão, são lipídios. Agora, você sabe que comer glicídios engorda. Então, são dois motivos principais. Um bem simples, tá? Pura e simplesmente, se você come glicídios em excesso, isso impede ou dificulta, né, que você use os lipídios como fonte de energia. Só você pensar assim, para que o organismo vai queimar lipídios, gorduras, né, se tem um excesso de glicídios disponível sempre? O outro motivo é o seguinte, eu vou explicar, se você quiser você pode pausar aí a apresentação para ler esse slide, mas eu vou mostrar com um diagrama aqui. O outro motivo é o seguinte, ele desregula o processo de liberação de insulina. Então, olha só, se você come glicídios em excesso, rapidinho na tua corrente sanguínea vai ter, obviamente, glicídios em excesso. Isso vai aumentar a sua glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. Essa glicemia, para humanos, o valor médio é de 70 a 100 miligramas de glicose, no caso, né? Por decilitro de sangue. Se você come glicídios em excesso, obviamente, depois de digerir e absorver tudo aquilo, esse valor vai aumentar um bocado. Então, aumentando um bocado, você libera mais deste hormônio aqui, a insulina. Insulina é um hormônio que manda as células absorverem a glicose. Só que, como você comeu muitos glicídios e liberou mais insulina, a captação de glicose vai ser maior do que seria necessário. Então, vai baixar muito essa taxa de glicemia aí. Vai diminuir a concentração de glicose no sangue. Aí, o que acontece? O organismo vai querer restabelecer esse valor da glicemia, os valores padrão. Só que, ao invés de ir liberando a glicose que foi absorvida, o que faz é o seguinte. Teu organismo te gera um desejo de comer mais doces ainda. Tá? Porque aí você vai digerir aquela comida toda, aquele doce todo, vai absorver glicídios, e esses glicídios vão para a corrente sanguínea para restabelecer o valor da glicemia. Então, é isso que acontece. Esse desejo de comer mais doce faz com que você coma, né? E aí esse ciclo fica se repetindo. Você continua ingerindo glicídios em excesso, libera muita insulina, capta glicose demais, diminui a glicemia, aí o desejo vai ser gerado de novo. Então, é um círculo. É um negócio que vai te deixando cada vez mais com vontade de comer. Você pode pensar o seguinte, tá? O nosso estilo de vida, humanos de hoje em dia, ele não é muito compatível com esse corpo que nós temos. Você pode pensar que esse corpo, ele evoluiu ou foi projetado, ou enfim, para que você se mantenha em movimento direto. Ele não foi projetado para o estilo de vida que a gente tem hoje em dia, que é ficar sentado grande parte do dia ou deitado. Ele foi feito para a pessoa que fica andando direto. Quando você vai estudar qualquer coisa de corpo humano, a sugestão que eu dou é você pensar sempre no homem primitivo. O homem primitivo não ficava sentado na frente do computador. O homem primitivo ficava procurando comida, ficando esperto para não ser comido por um bicho, e às vezes tinha que correr mesmo, não tinha polícia para poder chamar. Então, assim, o gasto energético do homem primitivo era maior do que o nosso. Por isso que a gente gosta de comer glicídios. Esses desejos que, inclusive, criancinha tem para comer glicídios, eles, para o homem primitivo, seria bom, porque o cara come muitos glicídios e vai realmente usar aquilo na produção de energia.
Agora, para nós que passamos grande parte do tempo sentados, não é, né? Enfim, pessoal, eu agradeço a todos, bons estudos. Se você gostou e achou que o material é útil, clica aí nos anúncios ou alguma coisa assim. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode botar aí. Até a próxima. Ai, graças a Deus,